O combinado não sai caro. Já ouviram isso, né? Mas e quando uma das partes não entende o combinado? Se o contrato é essencialmente um acordo entre partes e uma delas não entende, o risco de sair caro é grande para ela e para outra parte. Quando a gente tem uma dificuldade na comunicação de um contrato, a gente pode ter inúmeros problemas, como dúvidas que podem surgir antes da assinatura do contrato ou até depois, durante a relação contratual. A gente pode ter atraso nessa assinatura em decorrência desse vai e vem, descumprimentos contratuais e até, em último caso, a gente pode pensar numa rescisão ou litígio. E é nesse contexto que surge o Visual Law. O Visual Law é a aplicação de elementos do design na comunicação jurídica com o objetivo de torná-la mais clara, mais eficiente e mais estratégica. E aí, quando a gente tem a aplicação desses elementos nos contratos, a gente tem o que a gente chama de uma gestão contratual inteligente. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente está com o Paulo, da Endia, e a Nilvia, da Aviva. Paulo e Nilvia, muito obrigada pela presença de vocês. Queria começar pedindo para que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem da empresa que vocês trabalham e como é que é o papel do jurídico nessas empresas que vocês atuam. Nilvia, quer ficar à vontade? Fala. Pessoal, boa tarde, prazer, Paulo. Me apresentando, sou Paulo Roberto, tenho 43 anos, sou advogado de carreira e trabalho na Endia há 21 anos. Então eu vi todo o processo transformacional dessa empresa. A Endia, ela pertence a uma das empresas do Grupo Santander e a Endia, ela tem a função, a gente fala recuperação de crédito, parece ser bonito, né? Mas no dia a dia é cobrar. Então o nosso dia a dia é cobrar alguém. É um processo bastante difícil. Vocês bem conhecem a rotina de como que seria aquele que já está endividado, que você de alguma forma tem que ser a prioridade e ser o primeiro a entrar com este contato e deste contato formalizar um acordo e desse acordo virar negócios. Então, é isso que a Endia faz na sua desenvoltura. E o nosso papel lá, dentre as jornadas, a gente chama de áreas de apoio. E entre as áreas de apoio tem o jurídico conectado com governanças e o jurídico também conectado com riscos. É onde nasce a nossa necessidade dessa comunicação extremamente integrada. Boa tarde, meu nome é Nilvia, trabalho na Aviva. A Aviva, para quem não conhece, é uma empresa de turismo. Nós somos detentoras de 3 destinos, né? Costa do Sauípe, que fica na Bahia, Rio Quente Resort e o Hot Park, que fica lá em Rio Quente, Goiás. Nosso departamento é um departamento, né, jurídico, que é interno dentro da empresa. Hoje nós apoiamos as áreas internas, né, ali de toda a empresa. E temos também os nossos escritórios também, que prestam serviço para a gente. Então, a gente é o focal point ali dentro da empresa. Tanto para as áreas internas, e aí envolve muitos clientes, né? Porque a nossa demanda, como é mais voltada para a parte de turismo, a gente tem vários clientes, então um dos motivos que trouxe a gente com relação a trazer uma gestão mais eficiente para os nossos contratos com os nossos clientes, que é o maior índice de contratos que a gente tem hoje na empresa. Obrigada, Paulo e Nilvia. Eu sou Fernanda Faquete, sou diretora operacional do Vita. O Vita é a primeira empresa especializada em Visual Law do país. Eu atuo na parte operacional, então atuo em conjunto com uma equipe multidisciplinar, formada por advogados e designers, e juntos fazemos cases de sucesso como os que a gente vai conversar aqui hoje. Passando então para os cases, a gente vai começar com o case da Endia, Paulo. Com a Endia, a gente fez o contrato de prestação de serviços para fornecedores. Então, a gente fez todo esse redesign do documento para torná-lo mais claro, mais acessível. Paulo, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, como que vocês identificaram a necessidade de utilizar o Visual Law nesse material, como é que foi esse processo de transformação? Ok. Em 2021, tomamos uma decisão, diante de todos os princípios de inovação, não só da empresa, mas também do mercado, e uma comunicação mais próxima com os nossos fornecedores. Falei para vocês que a Endia é uma empresa de recuperação de crédito e para que essa grande jornada aconteça, existem inúmeros fornecedores. O fornecedor do WhatsApp, o fornecedor do SMS e também de produtos básicos. Então, são inúmeras comunicações no dia a dia. E é um negócio assim, tremendo falando dos contratos. Ainda de forma física, que mandava o motoboy levar o contrato, que trazia, que assinado de forma física, que em cartório e tudo mais. Então, trabalhamos em etapas.
até efetivamente chegarmos na questão da visual. Aí, então, dessa comunicação, onde estão, como exemplo, prazos do contrato, datas iniciais, partes e tudo mais. Então, esse contrato, esse novo modelo de contrato nos permitiu uma comunicação integrada, e essa comunicação integrada facilitada, da comunicação facilitada, ganho de eficiência. Eficiência também significa prazo, tempo, que significa dinheiro. Então, foram pontos ali essenciais que traçamos com relação a hoje chegarmos a esse nível de contrato, e que levou ali muito trabalho. Convidamos a empresa Vita para que entendesse ali nosso propósito, o Henrique, que nos acompanha, ele que vem capitaneando esse processo, e hoje é certa esse ganho de eficiência no nosso dia a dia, e até mesmo os litígios, né? Porque aquelas coisas ambíguas, nossa linguagem extremamente difícil, o outro lado tinha dificuldade em entender o que efetivamente queríamos com relação a determinado termo. Então, hoje o contrato ele traz uma outra leitura, e uma leitura bem próxima daquele que consome e daquele que também compra, que nesse caso seria em dia. Obrigada, Paulo. Aqui a gente passou alguns modelos do que a gente fez no contrato da Endia, alguns elementos visuais que contribuíram para essa linguagem mais clara e eficiente. Então, infográficos, um menu interativo, pontos de destaque, tudo é muito pensado para promover a melhor experiência possível para o nosso público-alvo. A one-page, então, vai resumir as cláusulas principais. E agora, passando um pouquinho para o case da Aviva. Aviva, conta para a gente também como é que foi esse processo, como que vocês identificaram a necessidade de trabalhar com esse contrato. A gente tem um público-alvo aqui um pouco diferente, né? A gente está lidando com o cliente final. Como é que foi promover esse momento de experiência para eles? Bom, né, como nós falamos, a gente trabalha muito com o cliente, né? Então, a gente tem o parque, a gente tem os nossos contratos com o parque. Nós temos também os nossos contratos de timeshare, né? Contratos de pontos, para a rede lá que a gente tem dos resorts. Então, a gente tem vários contratos com clientes. E o que era a dor com relação à questão do entendimento do cliente com relação aos contratos? Então, principalmente para a parte de timeshare, né, que é um pouco mais complicado de você entender, as regras, como funciona, então a gente tinha essa certa dificuldade. Em 2022, né, nós viemos aqui na Telawall e nós encontramos aqui um case que foi até da TIM, e a gente ficou um pouco encantada com ele, e foi onde a gente procurou, né, a gente já tinha um projeto também na empresa com relação ao nosso jurídico 4.0, que envolvia também essa parte de trazer uma experiência melhor para o cliente, porque a gente leva entretenimento, a gente tem a gente leva experiências incríveis para os nossos clientes, mas na hora do cliente assinar um contrato, ele pegava um contrato ali que várias páginas. A gente também teve um momento que às vezes era no físico, né? Então que ele imprimia e que ele não entendia. Vocês podem até ver aí que tem uma parte aí que é uma comparação, que o antes e o nosso depois aí de fazer isso. Então, com isso, com essa dor, né, a gente trouxe para trazer uma experiência maior para o cliente, de entender melhor o contrato, principalmente com relação à questão de cancelamentos, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas como o cliente não entendia, então quando ele comprava ali o pacote de férias, ou ele comprava ali o passaporte ali para o Hot Park, às vezes depois ele cancelava o contrato, depois às vezes ele entrava com uma ação, alguma coisa nesse sentido. Então o projeto, ele partiu desse momento que a gente queria trazer uma experiência maior para o cliente, porque o nosso contrato não estava adequado à experiência dele. Então foi quando a gente começou a trabalhar ali, a gente teve todo um processo, a gente está desde 2023, né, trabalhando com esse contrato. Nós liberamos agora em janeiro desse ano os contratos para os clientes, com toda essa parte aí do visual aí que vocês estão vendo. Então o projeto demorou um pouquinho, porque são cláusulas que a gente precisa manter no contrato, justamente para trazer essa transparência para o cliente. Então, a gente teve toda uma parte aí de trabalhar com as cláusulas, toda essa parte de design, de trazer uma transparência, uma técnica, né, uma melhor leitura para que ele consiga ler esse contrato. Mantendo a segurança jurídica, né? Sim. Esse ponto é essencial. E vocês,
Agora uma pergunta para os dois. Vocês conseguiram colher resultados a partir dessa transformação? Como é que foi isso? O antes e depois do Visual Law, vocês conseguiram notar alguma diferença? Eu garanto que sim, eu garanto que sim, especialmente na questão da dificuldade em encontrar os documentos, saber onde eles estão, e hoje, como eles estão, uma leitura bastante clara. Então, não há dúvida com relação à sua vigência, não há dúvida com relação à sua qualificação. É um outro nível. Uma das imagens também se mostrou quem era em dia ontem nessa relação contratual e como que ela está hoje. Então, assim, a eficiência. Que ótimo. Nós também percebemos, assim, é claro que a gente também tem trabalhado com outras, utilizando de outras ferramentas, a gente tem dentro lá também da empresa, departamentos, né, que trabalham para tentar conter ali o cliente. Então, a partir do momento que a gente vende, né, o contrato, a gente tem aquele prazo de 7 dias que o cliente pode cancelar. Então, a gente tinha muito cancelamento, não só dentro desse prazo de 7 dias, mas também às vezes depois. Então, a gente tem percebido uma redução, como a gente estava aí numa faixa aí de 40% de cancelamentos aí com base nas nossas vendas, e a gente já tem reduzido aí para 27%. Como eu falei para vocês, o contrato tem ajudado, mas também a gente tem utilizado ali outras fórmulas ali também para tentar tornar, conter ali o cliente, tornar ali, ter uma transparência melhor ali com relação a isso. Outro ponto também que a gente percebeu uma diferença foi com relação também às ações judiciais, porque a gente também tem uma demanda de ações judiciais, justamente que o cliente às vezes comprava o contrato e às vezes depois ele não entendia as regras do contrato e às vezes ele tinha uma dificuldade ali, às vezes, de fazer um agendamento e aí por conta disso ele entrava com uma ação judicial pedindo a rescisão de contrato. Então hoje a gente tinha, né, a cada 100 contratos ali que a gente vendia, 3 entravam com ação, a gente já teve uma redução também para 2. Claro também, igual eu falei para vocês, a gente também tem se utilizado também de outras ferramentas ali para a gente também tentar, mas um dos pontos que a gente tem percebido é com relação ao contrato, né, porque ele tá mais claro, tá mais visível. E a gente também tem trabalhado, não só, a gente continua aí trabalhando, que a nossa intenção, a gente não está no 100%, a gente quer também trabalhar na linguagem, né? Então hoje o nosso contrato ainda está um pouco extenso, que pese já está mais claro, já está mais transparente. A gente tem trabalhado também na parte da linguagem, utilizando aí algumas ferramentas de IA, estamos fazendo alguns testes aí, para ver o que a gente consegue também, para conseguir reduzir ali cada vez mais o contrato e tornar ele mais otimizado para o cliente. Muito bom. E um ponto que eu queria entender com vocês, quando as outras áreas enxergam o jurídico, tem muito aquela questão de associar a gente a quase um bombeiro, né, que só chega para apagar o incêndio, quando o conflito já está instaurado. Queria entender se vocês perceberam que essa dinâmica mudou, como é que está sendo a relação com as outras áreas envolvidas no negócio, como que o jurídico se comunica com essas outras áreas. Vocês perceberam alguma diferença também nisso? Sim, sim. Na Endia temos um processo que chama-se VRAC, que é onde você valida de cyber, dados e também toda a relação jurídica. Então, hoje esse processo vem de uma forma fluida, ainda não chegou na dimensão a qual mapeamos lá atrás, mas hoje o grande questionamento é saber se adaptar à nova realidade que o mercado vem nos colocando e também os nossos clientes finais, que são a operação, né? No nosso caso lá em dia, nós estamos ali como área de apoio, então nossos clientes são operações e demais departamentos da companhia. E hoje é clara essa modificação. Sim. No nosso caso também, né, a gente tem tentado trazer os nossos clientes internos junto da gente, do jurídico. Como foi falado, assim, o jurídico, todo mundo olha pra gente e fala que a gente só quer colocar barreiras, né? Então, tudo a gente quer colocar barreiras, então a gente tem trabalhado junto com eles. A nossa gerência hoje tem atuado com os nossos clientes a fim de conseguir ali trazer uma eficácia nesse preventivo, para que a gente evite a questão da ação judicial. Então, a gente tem trabalhado muito com relação a essa questão da contenção do nosso contencioso, né? Da gente reduzir esse contencioso nosso, que a gente tem um contencioso
um pouco volumoso, então a gente tem trabalhado com as áreas de forma preventiva, e uma dessas é com relação a isso. Então, hoje a gente levou para a nossa área esses contratos com os nossos clientes, a gente está expandindo isso para as outras áreas, com os outros clientes, levando ali para o pessoal do marketing, a gente já está levando também esses contratos, o pessoal de vendas ali, que envolve ali o B2B, ali, a gente também está trabalhando com isso, justamente para a gente conseguir ali fazer um trabalho preventivo a fim de mitigar ali passivos. Perfeito, muito bom. Bom, ouvindo vocês dois, fica claro que a gente tem, então, uma gestão contratual inteligente quando a gente deixa de ter aquele contrato de gaveta, né, utilizado só quando já tem conflito, e passa a ter uma ferramenta de gestão que aproxima, que comunica, que previne. E aí, no fim das contas, pessoal, o que fica de lição é que o combinado ele só não sai caro quando ele é bem entendido. Chegando o tempo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Nívia, pela presença de vocês. Obrigada a todos pela essa troca. Obrigada, maravilha.